Olá pessoal, meu nome é Michael, estou aqui com o Lincoln. Estamos iniciando mais um VIPcast e hoje com a presença dela, que é referência em educação, que é a professora Antonielle. Tudo bem, professora? Tudo bem. Para a gente é um prazer receber você aqui, tá? A gente está muito feliz. Quando foi pautado nessa questão, vamos trazer uma diretora, alguém que está envolvida com a educação. Foi o primeiro nome que veio, o Lincoln trouxe. Né? E logo eu lembrei que foi diretora da minha filha também, minha filha estudou, depois nós vamos falar um pouquinho mais do local que você está, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como você ingressou nesse mundo da educação, contar um pouquinho, apresentar você um pouco para o pessoal. Eu já sou de uma família que tem vários tios que são professores, né? Então a gente já vem disso, já, de gostar da arte de educar, né? Eu já estou no município desde 2003, então assim... Foi logo quando eu comecei a fazer faculdade, daí já entra como estagiária e já vai pegando gosto por tá educando. E tem um fato também que eu gosto muito de criança, então isso ajuda a gente naquilo que a gente faz, né? Você faz aquilo com maestria e tendo o principal, que é a criança ali, que te dá aquele conforto, né? Então, porque a gente pensa assim, a criança está na escola, às vezes fica 8 horas. Qual que é a referência que ela tem mais de pessoas? É a gente. Às vezes ela fica mais tempo acordado conosco do que às vezes com o próprio pai e com a própria mãe, né? Eu sou formada em pedagogia pela Unespar, tenho pós em psicomotricidade, né? Entrei daí de concurso, eu entrei em 2011 e até então a gente está aí, né? Essa longa batalha de educar, né? Mas você sempre esteve no Mundo Encantado? Como é que foi? Não, eu comecei trabalhando lá no Guarujá, no Criança Feliz, comecei como pedagoga lá. Daí, encerrou-se o ano, eu tinha que fixar padrão, que a gente fala, né? Porque eu tinha entrado em abril lá. Aí fui para o Monteiro Lobato. Lá no Monteiro Lobato, eu assumi o outro concurso de professora. Então, eu tenho de professora, de pedagoga. Só que logo em seguida eu fiquei grávida da minha filha de 12 anos. Aí eu tinha aquilo na minha cabeça, não, quando eu ganhar ela, eu quero ir para um CMEI. Então, eu já vou trabalhar, já levo ela junto, já fica tudo num lugar só. E deu certo. Foi quando, daí, em 2013, eu assumi, fixei padrão no Mundo Encantado, como professora e como pedagoga. Daí, até então, a gente começou a trabalhar ali, né, junto com a Dulce, que era a antiga diretora. Daí eu lembro que um ano depois ela saiu, daí teve teve a eleição de diretor, onde ela fixou como diretora mesmo, porque antigamente o cargo de direção ele era indicação, não era um cargo de votação, não eram os pais que elegiam, porque é tanto os pais quanto os professores que elegem, né, o diretor para ele estar ali para estar trabalhando. Aí eu lembro daquele ano a gente trabalhou junto, ela venceu a eleição, que ninguém quis sair, né, junto com ela. Aí no outro mandato, eu até falava, você vai querer sair? Não, não quero. Certeza? Não quero. E foi daí aonde eu falei, então eu vou sair. Até que ela resolveu depois sair, mas nunca ficou nenhum clima nada chato, nada, né? Hoje ela já é aposentada, né? A bisneta dela estuda na escola, então ela sempre acompanha, sempre elogia a gente pelo trabalho. E muito do que eu faço, eu aprendi bastante com ela também, né? Tem toda essa questão. E é isso. Daí, né, como eu falei, daí por conta da minha filha, eu fui para a CMEI. Eu sou apaixonada por CMEI. Quando eu entrei lá, falei, gente do céu, como que vai ser agora trabalhar com os pequenininhos? Porque eu dava aula por ensino médio, antes de entrar na prefeitura. Eu falei, vai ser totalmente diferente. A alfabetização, a gente fica com um pouco de medo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você tá alfabetizando uma criança, ensinando ela as primeiras letras ali. Aí fui para a educação infantil e falei, agora? Como que vai ser? Como que vai ser? Porque muitas vezes as pessoas têm a mentalidade assim, a professora está lá só para trocar uma fralda, ajudar a criança a comer, mas não, é muito além. A educação infantil ela vem muito além. Eu acompanho porque, por exemplo, meu filho está lá e a cada 3 meses tem um relatório de desenvolvimento dele. Então tem que ter um monte de coisa lá, tem um checklist. A gente analisa várias questões ali da criança, né? Desde a parte do desenvolvimento, motor, psicomotor, questão de fala, a questão se a criança come ou não come. Se a criança chegou diferente, a gente já vai mandar mensagem para a mãe. Mãe, dormiu bem? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa?
para a gente saber, porque a gente já conhece. Sim. Cada aluninho que está ali. Né? Nossa. Então, não é só trocar. Eu falo assim, na hora que você está trocando um bebê, você já está estimulando ele ali. Cadê o pezinho? Cadê a mãozinha? Ai, o cheiro. Para ele já entender as diferenças das coisas, né? E, às vezes, a própria família em casa não tem essa noção, que a gente já pode também estimular em casa também dessa forma, né? Então, a escola vem para estar ajudando nesse sentido. O CIMEI é até qual idade? O nosso ali é até maternal 3, até 4 anos. Até 4 anos. Né? Daí, do maternal 3, eles vão para uma nova etapa, que é o nível 1, nível 1, nível 2, aí sim para o fundamental 1. Que daí primeiro, segundo, terceiro ano. Podia ir até uns 9 anos lá. Ô, louco. A minha filha também, a gente estava conversando, minha filha também estudou lá, e ela tem um carinho muito grande, porque... Ela lembra, então, lembra muito. A gente tem guardado as lembrancinhas, as almofadinha, fotos. Né? Almofadinha, tem até hoje na caminha dela. É a nossa marca registrada. É muito legal, porque daí lembra de todos os aluninhos e tudo mais. Os amiguinhos, né? Tá os professores. Sim, e como você falou, né? Até os 4 anos é a base da criança, é tudo que ela vai aprender aqui até os 4 anos é o que ela vai começar a moldar a criança a partir dali, né? Então, isso que é muito importante. Porque o que a gente observa de algumas crianças que chegam das crianças começa desde berçário, das crianças que começam maternal 3. Esse ano nunca estudou, foi para... A gente vê uma diferença grande já. Né, na questão do processo cognitivo dela. A gente nota isso, que tem uma diferença. Saber esperar, saber respeitar as regras, saber o momento para as coisas. Tem criança que às vezes não sabe. Então, daí a gente está ali, não é bem assim, vamos respeitar os amiguinhos. Tem a hora para você ir para o parque, vai ter a hora para você ir lá para lanchar, não podemos jogar as coisas. E a gente trabalha muito temas diferentes com as crianças também, né? Para que eles vão aprendendo também. Então, isso eu acho tudo faz a diferença, né? Querendo ou não, faz a diferença. Fantástico. Não ter tanto uso de telas, né? Por mais que a gente tenha a TV na sala de aula, mas tem um determinado tempo que ela vai poder estar com essa TV ligada ali. Tudo tem um objetivo, tem que ter um planejamento para aquilo. E a gente cobra, né? Conviver com outras crianças também, Principalmente, né? Principalmente, a gente vê assim, como que é importante aquela criança que convive com outras e aquela que só tem o contato com o adulto, quando ela entra na escola. Ela não sabe ali repartir, vamos dizer assim, às vezes é filho único ou não, né? Então, ela vai aprendendo a lidar até mesmo com as frustrações. A gente fala assim, nós, enquanto adultos, a gente passa por tantas frustrações na vida da gente e, às vezes, o pai quer evitar que o filho passe por algumas frustrações. Uma hora ou outra ela vai ter que passar. Então, ali a gente vai conseguindo que ela lide com aquelas situações de uma forma menos ali, dolorosa, vamos dizer assim. Porque, um exemplo, né? Às vezes a criança está lá chorando, eu vou conversar com ela no refeitório. O que aconteceu? Por que você está chorando? Minha mamãe não me deu um beijo para sair. Tipo assim, só deixou e não deu tempo. Daí eu falo, não, fica calma. Eu vou ligar para ela, eu vou falar que você ficou triste, você queria ganhar um beijo, mas quando ela vir te buscar... Aí ela vai te dar o beijo. Combinado? Você vai parar de chorar? Tá bom, então. Então, assim, mostrar, explicar para ela o que está acontecendo, né? Então, assim, isso traz um conforto para eles. Porque fala, a gente tem que, enquanto educadora, a gente tem que passar isso para a criança. Sim, exatamente. Né? Porque se não for nós que estamos ali, né? Quem que vai fazer? Exatamente. E acho que o pessoal não leva tão a sério, né? Porque, por exemplo, você fala assim, quem está no ensino fundamental e médio é o professor. Mas você vai lá numa sala, 10 horas da manhã, tem um monte de criança correndo, você fica maluco. Você não sabe o que fazer. Eu, com 2 em casa, eu fico maluco. Agora, 3 com, sei lá, 10, 12, não tem que gostar muito, né? Tem que gostar. Mas você falou que você é professor e pedagogo. Isso, qual que é a diferença? Eu nunca soube. O professor vai estar ali à frente de uma sala de aula, né? Na parte da educação, planejamento, você ensinar o que precisa para a área da educação. O pedagogo, o que é a função maior dele? É estar ali junto com os professores, observando os planejamentos, está tudo dentro do nosso do projeto político pedagógico, está dentro do nosso... Agora esqueci o nome do material que a gente trabalha. Da pause, primeiro. Fica embaixo. Pode esqueci. Não, esqueci mesmo. Vamos conversando que eu vou lembrando. Nosso referencial curricular, né? Então, assim, tá dentro. Ok. A cada bimestre, a cada mês, o professor manda um planejamento para a gente que ele está trabalhando com as crianças dentro da sala de aula. Elas tiram foto, mandam para a gente vai conferir para ver se está batendo o que ela planejou no papel e o que ela está colocando em prática. Então, o pedagogo faz isso. Intervém ali na hora que acontece algum problema. O aluno brigou, eles brigam. Né? Sei que briga. Precisa marcar uma reunião com o pai, porque a gente tem observado que o aluno está com algum problema.
né? Principalmente quando a criança entra, tipo, berçário e maternal 1, a gente tem o protocolo PREO do berçário. O que é esse protocolo PREO? É observar que a criança pode ter, tá dando alguns gatilhos que ela tem a TEA, que é o autismo, né, que a gente fala muito. Então, ele já vai chamar a mãe para conversar, a gente vai falar que tem esse protocolo, que ela vai a gente vai estar encaminhando ela para a PAI, para fazer todo um trabalho com essa criança, para ver se tem uma necessidade desse protocolo. Ele vai estar estimulando essa criança, aí a PAI vai ver, não, tem necessidade de entrar com outro tipo de terapia ou não. Então, assim, já desde pequenininha já observa tudo isso, porque é muito importante. A criança que tem um laudo, sim, ela vai ser diagnosticada logo no começo. Porque, de vez quando é diagnosticado lá no nível 1, nível 2, ela já perdeu muita sim, parte de estimulação. Tá, voltando, então, para a questão do pedagogo. Verificar o RCO. O que é o RCO? É a questão de a presença, né, que hoje tudo é online. Então, o professor tem o celular dele, onde ele vai fazer a chamada, ou no computador, que a escola também disponibiliza. Então, são essas questões, né? O pedagogo é a parte, assim, uma parte burocrática também, né? Mais fiscaliza tudo. Isso. É como fosse... Está fiscalizando, né? Cada CMEI tem um? Cada CMEI tem um. Ah, entendi. Né? Então, ali, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 204 alunos matriculados. Se bem que é mais, acho que entrou 2 alunos novos, 206. Então, ali, o nosso CMEI é um dos maiores, e nós temos uma pedagoga só. Nossa. Né? Então, assim, que a bichinha é boa. Nossa pedagogia ela é muito boa, sabe? Então, assim, mas o ideal seria mais uma, por nós termos turmas parciais. Né? Então, o ideal seria mais uma também, mas o município ficou de mandar, a gente fica na expectativa, né? Mas é burocrático ou... Não é questão de... ter o profissional para ser mandado. Entendi. Né? Tem toda essa questão. Daí tem que estar dentro da lei, dos decretos, para ver se isso ampara ou não. Daí tem a parte burocrática também. Mas... em off, né? A gente escutou algumas coisas, me parece que eu vou ganhar mais uma ano que vem. Então, a gente fica naquela expectativa, né? E vai ser bom porque contribui com todos, tanto com os professores, comigo ali dentro, e em relação aos alunos também. Eu quero até pegar um gancho no que você comentou, que além de monitoramento, a VIPTEC é uma fábrica de software, nós temos um cliente que é Atismo, que atua com o autismo. Eu vejo muito... a dificuldade dos pais aceitarem um pouco esse diagnóstico. Vocês estão numa fase da criança onde, creio eu que o maior diagnóstico vem de vocês. Como que é para lidar com essa situação? Como que vocês chegam, abordam o pai em relação a isso, para convencer ele de levar, porque eu creio que parte de uma autorização, né, de estar encaminhando. Porque, às vezes, eu percebo que tem essa resistência dos pais, né? Hoje, o que nós observamos em relação à criança autista? E, quando começou a falar sobre autismo, isso, na época, eu era professora em sala de aula ainda. Então, era tudo muito novo para nós. Apesar de não ser algo novo, autista, mas parecia novo para a gente. Eu tive um aluno autista na época, e esse aluno que era autista, nós fomos diagnosticar ele 1 ano antes, que ele era de berçário, ele tinha um irmãozinho gêmeo. A gente observava, a gente via essa diferença, não por ser gêmeo, mas a gente via essa diferença. E aí, né, em conversa com a diretora, em conversa com o professor, eu falei, a gente vai ter que chamar ele para conversar. A mãe precisa buscar uma ajuda, né, para ver com o pediatra ou com o neuropediatra, para essa criança não começar a perder no seu processo de desenvolvimento. E chamamos a mãe. Assim, a gente, enquanto mãe, a gente fica com o coração apertado também, porque nós conversamos com a mãe, ela chorou, porque ela falava que ela notava, assim, também essa diferença da criança, né? Questão do contato visual, que é um dos primeiros, né, sintomas, os traços que a gente começa a observar, na criança. E ela foi atrás. Daí, naquele outro ano, ele foi diagnosticado, ele começou a fazer uma terapia, que tinha uma terapia que iniciou-se no município, que chamava-se de estimulação essencial. Na época, era até na Sagrada Família que era atendido, sabe? Uma profissional muito boa. Até depois ela acabou voltando para a sala de aula, ela não ficou mais nessa sala. Questões, né, particulares dela, assim. E eu aprendia muito com ela, porque eu tinha alguma dúvida, eu ia falar com ela, para a gente observar as outras crianças. Aí tivemos um outro aluninho também, fomos chamar a mãe. Ela, não, eu já sabia, eu já tinha um laudo dele, mas ela esperou ele ir para a escola, nós observarmos, para ela vir falar, não, eu já tenho um laudo dele. Para ver se a gente ia apontar alguma coisa. Então, assim, a gente que já está ali quantos anos
na educação, a gente observa também. Nós não estamos ali para dar um laudo. A gente olha, observa e fala assim, seria interessante você procurar uma ajuda médica. Sabendo da importância para a criança. Com certeza. Cedo, né? Porque a gente vê a diferença de um aluno que é desde o berçário já encaminhado, daquele aluno que nem eu falei, que começa mais tarde, né? Ele começa a interagir melhor e começa a entender melhor todas aquelas rotinas de sala de aula, saber respeitar ali a questão do outro. Na sala do Pedro, né? Tem um aluninho. Então, assim, o avanço que ele tem é muito grande, sabe? E a família ajudando nessa questão, ótima para nós, né? Sim. E tem alguma forma que vocês separam esse pessoal com autismo? Não, ele integra normal. Porque assim, a gente entende que se a criança está ali na escola, normalmente o médico, quando ele fala, descobre o laudo da criança, a mãe chega falando, o médico falou para mim trazer para a escola para ele ter contato social com as outras crianças. Então, é sempre a mesma fala dos pais. Então, é importante a criança ela estar convivendo com as outras crianças. Sim, claro, sabendo respeitar ali a diferença dessa criança, né? Sim. Mas, assim, não faz uma atividade e vai fazer lá ele sozinho, não. A gente tem que trazer ali para ele aprender. Rodinha, ele está ali junto. Se ele sente insegurança, ele vai estar do lado da professora. Eu não vou deixar ele de frente comigo, eu vou deixar ele do meu lado. Sabe? E na questão de rodízio de sala, vocês não colocam ele tipo, numa sala que tem mais ou tem menos? Não. É assim, começa o ano, eu tento fazer uma distribuição bem justa, conforme data de nascimento das crianças. Imagina que no Maternal 2, esse ano, a gente começou, nós temos 3 turmas, nós tínhamos 5 autistas. Então, 2 ficou na sala, que era do teu menino, 1 numa outra sala, e mais 2 em outra sala. Um que ficou numa sala só, o grau de suporte é uma aluninha, era um pouco mais alto. Então, vamos deixar só nessa sala. E hoje a gente vê que a questão ele oscila muito, né, nessa questão de grau, né? Suporte 1, suporte 2, suporte 3. E daí ficou, né, na sala do Pedro, ficou 2. Desses 2, a gente via que era o suporte 3, ele tinha que cuidar para não se bater. Hoje, até a mãe optou em tirar ele da escola. Ele está em uma outra escolinha só meio período. Então, nessa outra sala só está esse aluninho e está super bem desenvolvido. Ele até veio de uma outra escola, a mãe elogia bastante, ela gosta bastante do nosso trabalho e a gente fica bem contente com isso, porque é o que a gente quer. Com certeza. Né? Eu não sei quem não gosta do Mundo Enganado. Cara, como ele falou, né? Podia levar até os 9 anos a criança ali tranquila. Os pais falam, a gente fica com o coraçãozinho apertado esse ano. O fato de você saber que vai acabar o ano e você vai ter que procurar o outro lugar. Mas a gente também fica com o coraçãozinho apertado, porque nós temos 4 turmas, deixa eu ver, 4 turmas de maternal 3 esse ano que vai para outra escola. Olha só, então, na cantata de Natal, a gente fica com o coraçãozinho. Eu choro, porque fala, agora eu não vou ver eles mais esse ano, né? Mas, assim, é o processo, né? E não é puxando o saco porque você está aqui, não, porque a gente vive isso aí há quase 2 anos. Então, a estrutura, as professoras, a recepção, todo mundo tem um cuidado que, para nós, bate muito o colégio particular de longe, assim. Mas é o que a gente comenta bastante com a equipe. Fala assim, pessoal, a gente tem que tentar resolver ali na entrada já. Aconteceu alguma coisa, o pai não está satisfeito, já conversa, ali, a gente tem que resolver ali. Para não deixar diz que daí um fala para o outro fala para o outro, daí vem conversinha. Então, vamos resolver o que está acontecendo. Aconteceu isso? Vamos conversar, né? Eu sou muito de querer conversar, querer ouvir o que está acontecendo com a outra pessoa. Viu que eu quase não falo, né? Então, para a gente, até em sala de aula, às vezes vem um recado na agenda, a professora vem, olha, Antoniela, que recado mais mal educado. Eu falo assim, calma, professora, vamos ler de novo? Às vezes você leu nervosa, você interpretou de uma forma. Eu falei, não, a mãe quis dizer isso. Pode ser. Então, assim, eu não estou ali para botar fogo. Eu falo assim que eu estou ali para apagar o fogo. Exatamente. Né? Então, para as coisas fluírem bem, né? Que legal. E é legal ver você falando, né? Fala com tanto amor. E uma curiosidade, né? Você comentou antes de iniciarmos que está acabando o seu mandato de diretora. Sim. Creio que você quis ser diretora, teve esse desejo, mas acabando você vai ter que procurar, né, manter na área, mas de alguma outra forma. O que você espera para o teu futuro? Eu sei que você ainda vai continuar na área. Você pensa em voltar a ser diretor um dia? Você pensa em... O que você espera daqui para frente? Eu posso falar, não quero. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Tanto quando eu estou com as crianças, quando eu estou ali em frente ao computador, fazendo as coisas burocráticas que a gente tem que fazer. Né? Até eu estava conversando com uma outra professora, amiga minha, eu falei, já estou pensando, porque eu até brinco às vezes, eu falo assim,
Quando você vê algum aluno com problema ali, de comportamento, fala assim, nossa, tô fazendo falta naquela sala. Deixa eu pegar um aluno desse para ver se ele não vai seguir ali, né? É claro que a gente sabe que tem os desafios, né? Sim. Às vezes eu sinto que eu estou fazendo falta, às vezes, na parte do fundamental. Tá numa sala de aula, tá ensinando ali, né? E daí e na parte pedagógica, na hora que a gente tiver, a gente vai estar trabalhando, né? Sim. Então, eu penso assim, voltar para a sala de aula, pegar a turma. Então, assim, fazer a diferença na vida daquela criança. Eu penso assim, a gente tem que fazer a diferença. Porque, hoje em dia, eu estava até vendo uma postagem no Instagram. Na postagem falava assim, como que as crianças estão abandonadas paternamente. Não pai e mãe, contando pai e mãe. Porque, às vezes, tem criança que tem o pai e a mãe, mas eles não têm aquele tempo com o pai e a mãe. Às vezes, né, uma criança que vai estar num lar tem, às vezes, mais um convívio familiar do que, às vezes, o próprio pai e a mãe. Vou dar um exemplo. Sim. O pai deixou lá na escola, tem pai que nem dá tchau para a criança. Assim, tem aquele contato, falar, olha, vai lá estudar, depois eu venho te buscar. Tipo assim, a gente tem que conversar, explicar para a criança o que está acontecendo. Aí chegou lá, buscou, já dá um celular na mão, já chega em casa... Aí não tem mais contato, não brinca com a criança, não conversa, não pergunta como foi o dia. O Pedro já fala. Garanto, se você perguntar como foi do jeito dele, ele vai explicar. Fala. Ele vai falar várias situações que aconteceram durante o dia, igual a Branca. Vai querer falar, né? Sim. Isso que é o interessante. Ainda mais quando tem coisas diferentes. Exatamente. Não é? A gente fez os projetinhos lá, eu garanto que eles chegam falando dos animaizinhos que foram visitar a escola, ou outras situações assim, né? Então, a gente vê assim, o pai ele tinha que fazer a parte dele também. Muitas vezes a gente nota que eles jogam tudo para a escola. Sim. Mas a parte que cabe a eles também, às vezes, não acontece. Sim. Eu falo isso enquanto profissional, enquanto mãe, que eu tenho 2 filhas, e eu sei que na hora que eu chego em casa eu tenho que ter o tempo delas também. Sim. Nada me impede de eu ir na minha academia, fazer meu exercício, mas quando eu chego, eu vou ter um momento com elas também. Tem final de semana, também, sabe? Até compartilhar uma situação da Branca, né? Não tem muito a ver com o assunto, mas falando da importância dos pais. E o valor que as crianças dão para as pequenas coisas. Ela tinha o sonho de ir para um parque aquático. Olha. E daí meu irmão pegou férias lá e eles pegaram o parque aquático e ele pediu para levar ela com ele, eu deixei tudo. E todo domingo a gente tinha o domingo do milkshake, que a gente ia tomar milkshake. E o sonho dela era ir para esse parque aquático. Daí eu levando ela para casa do meu irmão no carro, ela começou a chorar. Eu falei, filha, você está chorando por quê? Você vai realizar teu sonho, parque aquático. Eu sei, pai, mas e nosso domingo do milkshake? Ela estava preocupada porque que ela não ia tomar um milkshake. E para mim era algo tão, tipo, vou lá comprar um milkshake para tomar. Um milkshake pra ela, mas a importância que ela dava para isso. Então, é como você disse, a importância da continuidade. Lógico que a escola ajuda, auxilia em muitas coisas, mas se não tivermos nosso tempo com eles, um tempo de família ali, os valores vão ser perdidos da mesma maneira. O que a gente sempre fala quando a gente faz reunião com o pai, não é a quantidade de tempo que vai fazer a diferença, assim a qualidade daquele tempo. Exatamente. Né? Às vezes a criança vem com um livrinho, pai, conta para mim. Não, quero de novo. A minha filha de 3 anos, eu pego um livro diferente para ela quer que eu leia 2, 3, 4, 5, 6, e você vai lendo. Eu falo para ela, agora você. Aí ela conta de novo. Eu falei, agora você vai lá com o papai e vai contar para você. Daí a gente tem que fazer outras coisas. Daí ela vai, e ela fica. Então, assim, é importante para ela aquele contato, de dar a atenção. Sim, nem que seja 10, 15 minutinhos que a gente fica ali com aquele. Mas está dando aquela atenção de qualidade. E faz uma falta para eles, né? Faz uma falta grande. Até um exemplo, quando a gente chama algum pai para conversar, porque a criança está batendo, não está aceitando as regras. Quando a mãe chega para vir conversar, a gente tenta ver o positivo, porque toda criança tem um lado positivo dela também. Principalmente aquelas que gostam de bater bastante. A gente tem que ver o lado positivo. A gente explica, elogia, mas a gente tem que pontuar aquilo que não está dando certo. E eu falo assim, quando você chegar em casa, você vai falar assim para o teu filho, chamar na escola, fui lá conversar, o professor falou que você gosta de fazer atividade, isso, mas tem momentos que você não consegue se segurar, você quer bater no amigo. Por que está... Para ele tentar parar, pensar, entender o que está acontecendo, para poder falar para o pai e para a mãe o que é. Às vezes é uma ansiedade, ou o amigo falou alguma coisa, olhou de qualquer jeito, e a gente acaba não sabendo. E, às vezes, nessa conversa em casa, a gente consegue descobrir, ele está batendo porque o amigo
não quis brincar com ele, não quis dar o brinquedo, a gente tenta, né, minimizar toda essa situação. Né? Não, e é incrível, porque, por exemplo, teve um dia que o Pedro chegou com uma mordida na bochecha. Eu falei, meu Deus. Aí ela explicou pra minha esposa, tudo bonitinho, tá tudo certo. Eu falei, não é isso, é criança, não tem o que fazer. Se não tivesse papel de vocês, ia ter muito problema, muito de pai. E eu sempre falo com as profs, quando acontece qualquer situação assim, já me avisa, a gente vai lá, ajuda, se tem que passar uma pomada, um gelinho, alguma coisa assim, para a criança se sentir protegida e acolhida. Quando acontece qualquer tipo de acidente, eles têm que se sentir protegido e acolhido. Eu tiro foto, falo, vou mandar para a mamãe vai ver. O choro já vai diminuindo. A dor, não? Às vezes não, né? Mas para o pai já está ciente, na hora que chegar, não se assustar com o que tá. Por isso que a gente gosta de ter esse contato ali bem direto com os pais. Em relação a gente não consegue evitar. E é pai de primeira viagem, né? Porque são crianças pequenas, você não sabe o que você está fazendo da vida, não sabe o que é uma criança chorando. Você já tem experiência, vocês orientam até como acalmar o pai para a criança. Isso, então, é fundamental, assim, acho muito incrível. E eu sou uma profissional, assim, se a criança chegou... Se o pai chegou atrasado com a criança, eu falo assim, vamos com a prof para mim te levar lá para a sala? Se ela falar, ok, eu pego ela e vou. Se ela começar a chorar, eu falo, não, pai, você pode levar ela até na sala. Para não criar nenhum tipo de trauma, nada, porque meu pai chegou atrasado. Eles não entendem isso também, né? Para eles saber que daí é o pai que está levando lá. Então, assim, eu gosto sempre de estar conversando e para que não seja nada forçado para eles, né? É assim. Até falando de acalmando os pais, eu quero entrar num assunto delicado. Que foram aqueles eventos em 2022, se eu não me engano, né? Das invasões nas escolas, que foi, para quem é pai foi difícil, acredito que nós vamos entender a tua visão, mas para quem trabalhava nas escolas mais difícil ainda, né? A VIPTEC monitorando algumas escolas também foi difícil para nós, então foi um ponto de atenção para todo mundo. Eu queria saber a tua visão como diretora naquele momento. Sei que é um assunto delicado, mas como que foi para vocês? Para nós também foi algo assim, por ser crianças pequenas do que aconteceu, a gente se colocou muito no lugar. Né? Tanto enquanto profissional, enquanto mãe. Eu fico imaginando entrar uma pessoa atirando lá, foi faca, né? Eu acho. Foi né? machadado, né? Teve vários. E eu fico pensando, até na época, eu estava com uma garrafinha de água, aquelas pesadinha, e quando aconteceu isso, eu saí, onde eu estava com aquela garrafa na mão. Eu falava, se alguém entrar aqui, eu jogo aquilo lá com a minha força, derrubo o peão, né? Meu pai, como meu pai fala. Mexeu muito com a gente. Naquela semana do que aconteceu tudo aquilo, eu não conseguia ir para casa almoçar. Eu ficava na escola, porque eu ficava assim, e se alguém não fechar o portão direito? E aquele fundo que é baixo? Como que... Né, e é isolado lá, né? E é isolado. A gente ficava com medo, porque a nossa escola, graças a Deus, não... A gente fala assim, vai que daí o bandido vai querer lá entrar. Nunca roubaram um bujão de gás. A gente vê em outras unidades, né, pessoal? Nunca ninguém entrou lá, tirou nada. Tudo, graças a Deus, que o alarme lá dispara. Eu sei que vocês já abrem as câmeras, já é uma facilidade das câmeras. Eu acho que é isso, né? Sim. Um exemplo. Desarmou lá no final de semana. Não é, como que fala? Não é um pânico. Um evento? Disparou o alarme. Vem a notificação pro meu celular. Eu falo, ixi, agora o que aconteceu aqui? Eu fico esperando. Daí eu vejo que o pessoal daí coloca lá a observação. Tudo ok. Então, daí eu já fico tranquila, né? E voltando para aquele assunto lá. Daí a gente ficou bem receoso, ficamos com bastante medo, sabe? Naquela época a gente não tinha a fechadura eletrônica, nós temos lá o portão grande, ainda a gente não consegue colocar a parte elétrica, não por questões financeiras, mas por questões de liberação de obra, né? Que com a obra do FNDE, ela tem todas umas questões até eles virem liberar, né? Então, a gente não pode mexer ainda. E daí foi onde foi pedido vigia, né? E a gente entende que o município ele tem lá os custos dele, as prioridades, o que pode e o que não pode. A secretária nos acalmou bastante, daí foi feito o botão de pânico, que nós temos hoje, até ontem... foi feita uma verificação se estava funcionando os botões de pânico. Estava funcionando, belezinha. Aí os pais se manifestaram, na época já era... Sim, né? Eu lembro. Onde eles pagaram particular. Legal. Um vigia foi 3 meses, né, Lincoln, se eu não me engano. Mas, assim, isso causou uma situação não tão boa para o meu lado enquanto gestora. Eu fui cobrada muito. Que não que não poderia ter aceitado, mas eu teria que ter... Lidar de outra forma. Né? Até acalmar desses essa cobrança pais. veio... Por quê? Outras escolas queriam também. Ah, Daí eles iam questionar a Secretaria da Educação.
Ah, entendi. Mas daí o pessoal vinha falar, a diretora vinha falar comigo, eu falei, não, mas foi uma ação dos pais. Particular. Então, não foi uma ação da Antonielli. Sim. Né? Então, causou umas situações... Eu falei assim, que cause situação chata, mas que pelo menos a gente sinta insegurança. Certeza. Porque tendo um homem lá, grande, forte, Sim. lá na frente, Seguro, imagine, né? Sim. Mas assim, aí ele vigiava a escola em volta, de vez em quando ele falava, Antonielli, tem umas marcas de pé lá. Eu falei, ai, misericórdia. Não fala isso não. É que né, ali tem parque na frente, um parquinho, e criança brincando de bola. Se a bola bater lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai entrar para pegar final de semana, né? Mas foi traumático. Eu lembro que a Branca falava assim, pai, se entrar alguém, porque a gente escondia dela a realidade de fato, mas tentava explicar, filha, se algum dia entrar um bêbado, você sai correndo, se esconde. Pai, eu vou pegar uma carteira e jogar na cabeça dele. Então, na cabeça deles, eles são super-heróis, né? Até aconteceu uma situação na sala de uma professora dos aluninhos maiorzinhos. Não sei o que aconteceu, acho que era um dia letivo que o prefeito deu como recesso pra gente. E ela ficou falando para outra professora, ai, vai ser recesso. E as crianças viram ela numa agitação. Quando ela entrou na sala, estava tudo debaixo da carteira. Mentira. Juro. Ela veio me contar. Falou, Antônia, eles acharam que estava acontecendo alguma coisa, se esconderam. Olha a cabecinha da criança. Nossa. O primeiro impulso foi... Sim, foi se esconder. E as professoras ficaram como, né? Não, a gente também ficava bem... Eu até orientava elas, vamos para o almoço, para a janta, fechem a porta de vidro, que é a porta do solário, né? Porque se alguém pulasse o muro lá de fora... pelo menos dando essa porta fechada, não ia chegar lá dentro, ia ter alguém lá dentro. Um tempo a mais, né? Sim. Mas assim, a ideia até foi passando-se o tempo, a gente foi ficando um pouco mais tranquilo, mas qualquer barulhinho, qualquer coisa diferente, a gente já ficava um pouco receoso. Olha a responsabilidade que a gente tem ali, né? Quantas crianças. Sim. Imagine se entra uma pessoa lá, quem que é o primeiro a dar a cara a tapa? Vai ser a gente. É o impulso de proteção, né, da pessoa. É difícil, é complexo, né? E pensando nisso, o que você acha que as escolas como um todo, vamos pensar para Campo Mourão, o que precisaria mais para trazer mais segurança ou mais autonomia nessa parte? Assim? Olha, eu penso assim, né, ali a gente estando enquanto gestora, se nós tivéssemos o vigia, seria ali sabe, uma coisa muito bacana para a gente. Ia trazer, porque eu penso assim, tendo algo a mais para proteção, já vai evitar que aquela pessoa mal intencionada queira entrar lá e queira fazer alguma coisa. Né? Estou errada? Acho que não. Né? Nem entraria. O fato agora de a gente ter um interfone com um vídeo porteiro, isso foi maravilhoso, porque a gente consegue, dali onde a gente atende, olhar, ver o que a pessoa quer primeiro. Né? Então, para a gente poder abrir o portão, para ela poder entrar. Sim. Né? As câmeras, gente, é perfeito, porque, eu vou falar uma situação, não que isso aconteceu várias vezes, já aconteceu umas 2 vezes uma situação dessa. Para vocês terem uma ideia. A gente está vindo com as crianças para o refeitório para ir embora. Então, daí as crianças vão sentar na mesa do refeitório para ir embora. Nisso, a professora vem junto. Às vezes, vem um pai vindo, a criança vê. Ela não dá tchau para a professora, porque eu vi meu pai, eu quero ir embora. E ela vai, o pai nem avisa. Professora, eu peguei o meu filho, tá? Daí o desespero. Aí a professora chega, fulano tá aqui, dá-lhe a gente ir em banheiro e procurar no parque, não acha. Eu falo assim, calma aí, deixa eu olhar nas câmeras, que hora que foi? Lá, o pai pegou a criança, daí eu mando, pai, aconteceu uma situação assim e tal, a professora ficou bem nervosa, que a criança foi até você e você não avisou. Eu nem me toquei, não, se acontecer da próxima vez. Porque não foi uma falha da professora, que as crianças estavam indo pro refeitório, porque era a hora de sair. Aconteceu 2 situações assim. Mas quando a gente olha na câmera, que vê a mãe dando a mão para a criança, ou o pai, que alívio. E se não tem? Sim. Como você vai ligar para o pai? Você está com o teu filho já? Fala assim, nossa, que escola bagunçada é essa, que nem sabe que eu já peguei meu filho. Então, as câmeras eu vejo que facilita a gente nesse sentido. Ajuda muito. Até como você citou, né? O monitoramento da VIPTEC, a vantagem é que ele é preventivo. Né? Então, a intenção é pegar o indivíduo antes dele acessar o local. Então, tem esse tempo. E, claro que não chega no conhecimento de todos, mas é muito comum também, e a vantagem dessa segurança também fora do expediente, né? Além durante a aula ali, e muitos casos desses furtos, seja de gás, principalmente nos bairros mais retirados, e a gente conseguir evitar graças a essa proposta que foi colocada de ter câmeras nas escolas. Eu acho bem bacana, as câmeras eu acho bem bacana. Eu
Até o pessoal comenta, em sala de aula. Se eles mandarem a câmera para instalar em sala de aula, ok. Eu falo, o que vocês, enquanto professor, têm que esconder de uma câmera dentro da sala de aula? Não tem o que esconder. Né? Porque a gente está ali trabalhando. E eu vou ser bem sincera com vocês. Você acostuma. Eu falo assim, eu tenho minha mesa e tem uma câmera que dá direto na minha cara lá. Eu nem lembro que eu tenho aquela câmera lá. Sabe? Mas é uma segurança que a gente tem. A gente também, a gente trabalha em lugar que tem câmera, em qualquer esquina de mesa tem câmera, a gente está acostumado já, porque faz parte. É segurança. Sim, é segurança para vocês, né? Eu creio que para o professor é mais segurança ainda. Caso o pai fale alguma coisa, fala, não, tá aqui, ó, tem a prova. Foi assim que aconteceu. Legal. E aí, mudando um pouco de assunto, eu queria trazer algo um pouco mais pessoal, assim. Algumas histórias, ou uma história específica que mais te marcou no Mundo Encantado, lá, assim, que você, quando você lembra de lá, você lembra, assim, isso me marcou, pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, algo que você fala assim, ó, aquilo lá me deixou, aquele aluno fez alguma coisa para mim, alguma mãe fez uma coisa para mim. E você vai levar pro resto da sua vida. Não, eu lembrei de uma aluninha, hoje ela está no 3º ano, essa aluninha. Ela foi eu falo que foi minha última aluna, porque foi daí, eu dei aula para ela em 2017, em 2018 eu assumi como diretora. E ela vinha de van, então ela chegava com muito sono. Daí a professora não deixava ela dormir de manhã, eu dava aula para ela à tarde, porque de manhã eu era pedagoga. Aí, na hora do sonho, eu deixava ela dormir. Eu falava, não vou acordar essa criança. Eu falei, é uma judiação. Sabendo que, às vezes, ela estava perdendo a parte pedagógica que eu estava aplicando com os outros, eu deixava o lanchinho dela separado. Tinha coisa que ela não gostava de comer, eu já deixava separado, que ela gostava. E daí, quando dava quase 3 horas, a bichinha estava dormindo ainda. Eu falava, não, agora vamos acordar. Aí acordava ela fazia as atividades dela, eu dava o lanchinho, ela ia jantar. Então, assim, eu tinha todo esse carinho, pensando na criança. Sim. Se ela está em casa, muito demora para colocar ela para dormir, ela não tem culpa, porque a criança ela é dirigida pela gente. Sim. Não é verdade? Então, daí marcou muito. Daí, quando eu comecei, quando eu estava enquanto diretora, eu queria que as professoras agissem da mesma forma. Claro que não acontecia igual. Sim. Mas elas tinham um olharzinho diferente por essa aluna em questão. E, para você ter uma ideia, isso foi maternal 1, ela tinha 2 aninhos, mas eu acompanhei ela até o maternal 3. Então, ela saiu de lá com 4 anos. E hoje, no 3º ano, ainda ela passa em frente da minha casa com a avó, ela fala, a professora Antonielli. Ela fala para a professora da sala dela, que a melhor professora dela foi a professora Antonielli. Então, você pensa uma criança de 2 anos, em atitudes simples, como a gente mudou a vida dela? Certeza. E é uma aluninha que a minha irmã hoje que dá aula para ela, olha só, tá ligada na família ainda. Então, acho que foi um dos casos que mais me marcou. Foi essa questão. Daí tem questões chatas também que a gente fala assim, a gente filtra, né, que fica como aprendizado. Com certeza. Mas eu acho que o mais legal dessa história e de como é a postura de todo mundo lá é o carinho mesmo, não é tipo da boca para fora. As professoras se preocupam mesmo com o cuidado de ensinar, de ter paciência. Porque eu mesmo, às vezes, tenho vontade do meu filho deixar lá uns 6 meses trancado para buscar depois. Elas têm muita necessidade de querer conversar, contar o que acontece. Às vezes o professor está lá numa atividade, eu vou na sala para dar um recado, eu volto. Porque eu sei que se eu entrar ali, eles vão querer levantar, vir conversar comigo, um quer falar, outro quer falar, outro quer falar. Aí eu falo, não, eu evito, vou deixar para vir no horário que eles já estão distraídos, daí eu vou, converso com o professor, passo recado, fico ali um pouquinho com eles, e eles lembram das coisas que a gente fala. É impressionante, sabe? Lembra tudo. Então, eu falo assim, todas as salas que eu vou num horário que já está mais livre, de atividade livre. Se eu vou numa atividade direcionada, todo mundo, diretora, e eu paro para falar. Então, eles veem que eu estou prestando atenção neles, né? Então, acho que eles se sentem importantes também. É muito bom, muito bom. E aí, para finalizar? Vamos encerrar, né? Já o professor tem mais coisas para fazer, né? Cuidar das crianças. Mas aí, se você puder deixar um recado para os pais, para as crianças, para quem você quiser, de algo que você acha que é valoroso, que precisa ficar não só na parte de segurança, mas na questão de educacional, de pessoas. O momento é seu. O que eu já até falei reforçar, né? A importância da família, né? De ter aquele momento com o seu filho e o pai entender que a escola é um lugar que a criança vai estar sendo estimulada, que ela está aprendendo, não é um depósito de criança, né? Nós temos crianças que entram às 7h30, sai 5h30 da tarde. Então, assim, ela fica 10 horas lá com a gente. Então, ela está sendo ensinada e ela precisa ter esse contato em casa também, o pai explicar, né? Então, assim, e a família e escola. Se não tiver um casamento legal, as coisas não fluem bem. Então, assim, os pais têm que ter confiança na escola e a escola ter
tem que ter confiança na família também. Eu acho que é bem isso, sabe? Saber conversar. Saber esperar a sua vez. Às vezes, o professor não me deu um bom dia. Falei, não deu nem tempo do professor para pegar a bolsa do filho, né? Nesse sentido, a gente daí tá ali intervindo, intermediando. Eu acho que é nesse sentido, assim. Né? Legal. A gente tem que ter esse casamento legal. Família e escola. Senão daí as coisas não vão funcionar bem. Tá certo. E ali na nossa escola não tem muito o que reclamar, não. Sabe? Então, igual eu falei, eu falo bastante, eu converso bastante, eu tento dar atenção para todos aqueles que vêm até mim para conversar e para a gente ter um relacionamento legal. Eu acho que é assim, não é falsidade, é o relacionamento mesmo. Acontecer de uma forma bacana. Se não fosse assim, a gente teve avaliação de gestão, a porcentagem ali de participação dos pais foi muito satisfatória. Só 3 escolas teve uma porcentagem igual a nossa. Então, de 44 unidades. Nossa, é muita coisa. Então, o sinal é bom, né? Sim. Quer dizer que está funcionando. Quer dizer que está funcionando. Que legal, né? privilégio. É isso. Eu quero até aproveitar a oportunidade, agradecer todo esse carinho que você tem pelas crianças, esse amor que você tem pela sua profissão, porque isso reflete, sim. Te agradeço pelo tempo que a Branca ficou lá. Quando eu fiquei sabendo que era você, eu fiquei feliz, porque eu pude experimentar um pouco desse amor que você tem pelas crianças e eu sei que isso reflete até hoje. Então, obrigado pela presença, por ter topado participar. Imagina. E obrigado por tudo. Eu que agradeço.